Olá, pessoal! Estamos de volta, juntinhos com você agora nesse PET de 2021. Pensou que a gente não ia marcar presença, né? Claro que iremos, estaremos juntos com vocês sempre. Hoje, na nossa aula, nós vamos aqui recordar alguns conteúdos. Esse PET volume 1, ele tem como intuito recordar alguns conteúdos que nós vimos ano passado no segundo ano. Nós vamos iniciar o conteúdo de soluções. Não dá para dar todo o conteúdo aqui de soluções numa única aula, certinho? Então eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo o link de uma aula teórica que contempla todo o conteúdo de soluções. Se você não está lembrando direitinho desse conteúdo, vai lá nesse link e assista essa aula teórica, é extremamente importante, tá bom? Enem tá vindo aí e soluções sempre caem. Trouxe aqui o meu amigo Dicão, ele vai me acompanhar aqui na nossa aula, o nosso mascote da Escola Online. E, claro, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal da Escola Online, se inscreve aí para você receber as notificações, né? Ative o sininho para receber as notificações quando tiver aula nova no canal. Todas as nossas novidades, todas as novidades do Escola Online sempre estarão no nosso Instagram. E a última novidade, a mais fresquinha que acabou de sair do forno, é os nossos podcasts. Então, confere lá. Tá aí também na descrição desse vídeo os links para você ter acesso a todas as nossas mídias sociais. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula se inicia depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal? Como eu falei no início da aula, se você não tem segurança nesse conteúdo, é muito importante que vocês vejam o conteúdo teórico completo de soluções. Esse conteúdo eu tenho gravado lá na playlist de Química, tá bom? E o link dessa aula, das aulas, na verdade, que eu dividi em partes, tá aqui na descrição desse vídeo. Então é importante que vocês assistam às aulas caso não recorde do conteúdo. É um conteúdo extremamente importante e cai muito no Enem, tá bom? Então vamos lá. Soluções. Eu aproveitei o mapa mental que o PET trouxe para dar aqui essa recapitulada nesse conteúdo rapidamente. Soluções são misturas homogêneas. Essas misturas homogêneas sempre são formadas por duas ou mais substâncias, ok? E aí, gente, toda solução ela vai ter um soluto e um solvente. Soluto mais solvente sempre é a solução. O que é um solvente, pessoal? Solvente é aquela substância que vai estar em maior quantidade. Vai ser aquela substância que tem a capacidade de promover a solubilização do soluto. E quem que é o soluto? Soluto é aquela substância que estará em menor quantidade e que vai ser dissolvido. Vai ocorrer o processo de solubilização com esse soluto, ok? Então, gente, essa solubilidade, né? Ela, na verdade, é uma propriedade específica da matéria que se estuda lá no primeiro ano. E dando sequência à solubilidade, nós temos aqui o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade de uma substância sempre será a massa dessa substância, sendo considerada ela o soluto, né? Então, é a massa de uma determinada quantidade de soluto que será solúvel em uma dada massa de solvente a uma dada temperatura. Então, esses três parâmetros, massa do soluto, massa do solvente e temperatura, nós precisamos determinar quando nós estamos falando do coeficiente de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade, algumas vezes simbolizado por S ou CS, é sempre gramas do soluto por gramas de um solvente em uma dada temperatura. Lembrando que a temperatura influencia, assim como a pressão, né, influencia
na solubilidade. Em relação às soluções, nós podemos classificar as soluções em relação à quantidade de soluto solubilizado. Nós vamos ter soluções saturadas, ou seja, se ela está saturada, a quantidade de soluto é exatamente o valor da solubilidade, do coeficiente de solubilidade. Nós temos soluções supersaturadas, quando o soluto é superior, né? A quantidade de soluto solubilizado é superior ao coeficiente de solubilidade. É uma situação especial, nem sempre é possível obter uma supersaturada, tá bom? E insaturada é quando a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Lembrando que se todo o material estiver solúvel, nós consideramos solução, certo? Porque solução é uma mistura homogênea. Agora, se for acrescentado um excesso de soluto e parte dele não solubilizar, aí nós teremos uma mistura heterogênea, uma solução saturada com corpo de fundo. Nós já não podemos considerar aqui um sistema homogêneo, tá bom? E outra parte muito importante da parte de soluções são os cálculos das concentrações, que sempre nós teremos uma relação da massa do soluto em que foi solubilizado pelo solvente. Na verdade, a gente tem uma relação de concentração, sempre a quantidade de soluto no volume, né? Na quantidade total de solução. Então, massa do soluto por quantidade de solução. E após esses diferentes cálculos de concentração, nós temos, por exemplo, a concentração comum, que a unidade é gramas por litro, concentração molar, que é mols por litro, a concentração em porcentagem, que nós temos porcentagem massa-volume, volume-volume ou massa-massa. E nós temos também outra concentração muito utilizada quando são quantidades muito pequenas, ppm, né, que é partes por milhão, ou ppb, partes por bilhão, não é mesmo? Então, são essas diferentes formas de calcular a concentração de uma solução. E finalizando aqui essa parte do estudo das soluções, nós temos os cálculos envolvendo mistura de soluções, onde nós podemos ter uma diluição, o que é uma diluição? É diminuir a concentração. Como que nós diminuímos a concentração? Nós vamos manter a quantidade de soluto e aumentar a quantidade de solvente. E aí, vocês vão ver lá na aula teórica, para quem não lembra, né? Que nós temos uma fórmula básica quando nós temos uma diluição ou, na mesma situação, uma concentração. Nós temos que a condição inicial ela tem que ser igual à condição final. A concentração vezes o volume inicial, ela tem que ser igual à concentração vezes o volume final dessa mistura, certinho? Teremos também outros cálculos. Esses cálculos podem ser mistura de solutos, de mesmo soluto, mistura de solutos diferentes que não ocorre reação e mistura de solutos diferentes com ocorrência de reação. Isso tudo é explicado e a gente estuda aqui quando trabalhamos com solução. E por último, titulação. É também trabalhado no estudo das soluções. Então, se vocês não recordam esse conteúdo, indico que assistem a aula gravada aqui de todos esses tópicos que estão aqui sendo referidos nesse mapa mental. Vamos então à aula? Vamos aos exercícios? Então, vamos lá. Exercício 1, atividade 1. O gráfico é referente ao coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio em água, em função da temperatura. Então, nós temos aqui um gráfico, onde no eixo X tem a curva, né, de solubilidade, onde está aqui nos informando o coeficiente de solubilidade desse sal com a variação da temperatura. Então, vamos lá. Letra A. Ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius classifica a solução formada. Então, pessoal, a letra A nos deu aqui, ó, 40 gramas de nitrato de potássio. Nitrato de potássio aqui é o que, gente? É o nosso soluto. Em 50 gramas de água. Esses 50 gramas aqui, gente, é o nosso solvente.
em uma dada temperatura. Viu? Que toda vez que fala de solubilidade dá as 3 informações, soluto, solvente e temperatura. Então, aqui no gráfico, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber exatamente o coeficiente de solubilidade desse soluto na temperatura de 40 graus Celsius. E aí a gente vê que a curva, né, 40 graus Celsius é exatamente esse ponto, que corresponde aqui a 60 gramas do soluto em 100 gramas de água. Por que eu sei que é 100 gramas de água? Informa aqui no gráfico. Então, vamos lá, ó. O coeficiente de solubilidade é 60 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. Na temperatura aqui, ó, de 40 graus Celsius. Só, gente, que no exercício não deu essa quantidade de solvente. Quanto de solvente a gente tem? 50. Ou seja, 50 aqui, gente, é a metade de solvente. E é proporcional. Se eu tenho aqui metade do solvente, eu vou conseguir solubilizar apenas metade aqui. Certo? Então, a gente segue essa proporção. Só que no exercício falou que foi adicionado quanto? 40 gramas. 40 gramas, gente, é uma quantidade superior. 40 gramas de KNO3, gente, é maior do que o coeficiente de solubilidade, certo? Então, nesse sentido, nós poderíamos ter quais tipos de solução? Ou nós teríamos uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Uma mistura, na verdade, heterogênea, ou nós teríamos uma solução supersaturada. Porém, como vocês sabem, para a gente ter a solução supersaturada, a gente tem que elevar a temperatura de tal forma que o soluto se solubilize por completo, né? Porque, por exemplo, nós temos 40 gramas. Então, nessa quantidade de solvente, por exemplo, a gente teria que, para solubilizar essas 40 gramas, é como se a gente aquecesse até 50 graus Celsius, né? Aí seria tudo solúvel. E aí a gente reduziria essa temperatura, né? Resfriaria o sistema sem perturbação alguma. Aí nós teríamos a situação de solução supersaturada. Só que o exercício não fala dessa condição, só falou que ao adicionar 40 gramas do soluto em 50 gramas de água na temperatura de 40 graus Celsius, está pedindo para classificar. Então, gente, a classificação nesse caso é solução saturada com corpo de fundo. Letra B. Qual o volume de água em ml para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Ok. Gente, como eu falei com vocês, toda vez que fala de solubilidade, nós temos que ter quantidade de soluto, quantidade de solvente a uma dada temperatura. Nessa letra B, não nos informou a temperatura. Então, por isso que eu irei fazer uma consideração. Vou até escrever aqui, ó. Considerando temperatura igual a 40 graus Celsius. Eu vou continuar com o mesmo coeficiente de solubilidade que nós utilizamos aqui na letra A, tá bom? Porque eu vou usar a mesma temperatura. Outra informação importante que 1 grama por ml é a densidade da água. O que isso significa, né? Então, vamos aqui, ó. Se densidade da água é 1 grama por ml, o que isso significa? Que 100 gramas de água é igual a 100 ml de água. É isso que significa quando eu falo aqui, ó, que 1 grama por ml de água, essa é a densidade, então a gente pode fazer essa consideração aqui, certo? Então, vamos lá. Qual que é o coeficiente de solubilidade? A gente tem que, a cada 60 gramas, é possível solubilizar 60 gramas do soluto a cada 100 gramas do solvente, mas aqui eu já vou considerar ml, porque eu já vou fazer a consideração que o exercício falou que eu podia fazer, certo? Eu quero uma solução saturada.
Então, eu quero uma solução na qual ela contém a solubilidade, né? A concentração, a quantidade absoluta é exatamente o valor de coeficiente de solubilidade. Nos informou aqui que é 280 gramas. Quanto de solvente que eu preciso? Regrinha de 3 simples, né, gente? Então, aqui ó, vai ser 280 vezes 100 ml dividido por 60. Posso cortar aqui um zero com zero. E aí a gente vai achar, gente, um valor próximo de 466,7 ml. De que, gente? Do solvente. De água. Certinho? Então, chegamos aqui à resposta. Muito tranquilo, né? Então, lembrando, se você não lembra esses conceitos teóricos que a gente acabou de ver nessa atividade, assista a aula gravada que está aqui no link da descrição desse vídeo. Vamos para a atividade 2. Uma solução aquosa foi preparada de modo que 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto na temperatura de 20 graus Celsius. Está pedindo para a gente calcular a concentração em mol por litro dessa solução, considerando que a massa molar do soluto é 171 gramas por mol. Então, gente, vamos lá. Está querendo saber qual que é o que a gente precisa saber? Qual que é a quantidade de matéria mol em 1 litro? A gente não tem essa informação nesse primeiro momento, mas a gente pode chegar lá. Então, vamos lá. Que informação que a gente tem? Que a cada 100 ml de solução, eu tenho 68,4 gramas desse soluto. Eu sei qual soluto? Não sei. Eu só tenho informação aqui, ó, da sua massa molar. Então, vamos aqui. Se em 100 ml eu tenho essa quantidade, quanto que eu vou ter em 1 litro? Em 1 litro, gente, que corresponde a 1000 ml, qual que vai ser a quantidade de soluto que eu vou ter? Então, é uma conta até rapidinha, né? Então, aqui eu estou aumentando o volume 10 vezes, então eu também vou aumentar aqui a quantidade de massa 10 vezes. Então, em 1 litro eu vou ter uma massa de 684 gramas. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Só, pessoal, que essa quantidade de massa aqui eu vou converter para quantidade de matéria. Qual que é a unidade de quantidade de matéria, gente? É o mol. E como que eu posso fazer isso? Pela massa molar aqui, ó. A massa molar não deu aí pra gente que é igual a 171 gramas por mol? O que que isso significa? Que a cada 1 mol da substância, eu tenho 171 gramas. Se eu tenho agora 684 gramas, quanto que isso equivale em mols? Regrinha de 3 simples, né? Então, dá 684 dividido por 171, isso equivale a 4 mols. Certinho? Então, a gente já conseguiu determinar qual que é a quantidade de matéria em 1000 ml. Logo, a concentração, pessoal, vai ser 4 mol por litro. Chegamos aqui à resposta. Muito tranquilo, né? Muito. Tenho certeza que vocês estão aí, ó, gostando e acompanhando. Vamos lá, atividade 3 agora. Um volume de 650 ml de solução de ácido sulfúrico, tá aqui a fórmula do ácido sulfúrico, na concentração de 5 mol por litro, foi misturado com 300 ml de solução desse mesmo ácido na concentração de 3,2 mol por litro. Está pedindo para a gente calcular em mol por litro a concentração final dessa solução. Então, vamos lá, ó. O que a gente tem? Solução 1. Então, vamos lá. Na solução 1, eu tenho um volume de 650 ml e a concentração dessa solução é 5 mol por litro. Ok. O que eu tenho na solução? Eu misturei com a solução 2. Qual que é o volume da solução 2? 350 ml. Qual que é a concentração dessa solução? 3,2 mol por litro. Tá querendo saber, gente, agora a solução
final. Essa solução final, gente, está querendo saber qual que é a concentração. Mas a gente sabe até qual que é o volume final. Se a gente misturou uma solução de 650 ml com uma solução de 350 ml, o final aqui, né, 650 mais 350 ml, isso aqui vai dar 1000 ml, que corresponde a 1 litro. Então, ótimo. E aí, gente? A concentração em mol por litro, eu preciso da quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume. O volume eu já descobri, que é aqui, ó, 1 litro. Então, nada mais é que a gente descobrir aqui, ó, qual que é a quantidade de matéria de 1 e qual que é a quantidade de matéria aqui de 2. A gente sabe pela fórmula de concentração não é a quantidade de matéria por volume. Se eu estou querendo aqui encontrar a quantidade de matéria, é concentração vezes volume. Então, gente, N1 aqui, ó, vai ser, né, 5 mol por litro vezes, aqui eu tenho que transformar para litro, ok? Para cortar, é 0,65 litros. A gente acha aqui, ó, que o N1 equivale a 3,25 mol. E o mesmo a gente faz aqui, ó. N2 vai ser a concentração de N2, 3,2 mol por litro, vezes o volume, 0,35 litros. Então, N2 é igual, você vai achar um valor aí de 1,12. Então, gente, qual que é o valor do N final? É o N1 mais o N2, que é igual a 3,25 mais 1,12. Você vai achar aqui, ó, 4,37 mols. Então, gente, a concentração final é o N final dividido pelo volume final, que é igual a 4,37 mols dividido pelo volume final, que a gente calculou aqui, ó, né? Que é 1 litro. Daí a gente acha a concentração de 4,37 mol por litro. Muito tranquilo, né, pessoal? Daí a gente encontra, então, a nossa resposta. 4,37 mol por litro é a concentração final resultante. Bom, pessoal, nós chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido essas 3 atividades. Foi uma recordação do que a gente viu do segundo ano. Se você não recorda, não lembra, assista as aulas teóricas e faça outros exercícios sobre solução. É muito importante, é um conteúdo muito importante, tá bom? Tchauzinho, pessoal! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, se gostou da aula, dá o like. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, vai ser um prazer, eu vou te responder. Também nos sigam lá no nosso Instagram, tá bom? Lá nós teremos e colocaremos todas as novidades que a Escola Online prepara para você. Tchauzinho!